Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro. A gente está aqui no Entrevistas Venda Mais. E hoje é um prazer falar com o Adriano Amui. Ele é CEO e fundador da Invent e da Esfera Consultoria. O Adriano também é professor na ISPM, dá aula na Dom Cabral e no Invent. Ele também é empreendedor, é mentor e conselheiro de várias empresas. O Adriano é um grande apaixonado por trade marketing, por key account marketing, por estratégia de maneira geral, um grande especialista em gestão. Eu tenho acompanhado o trabalho da Invent já há bastante tempo, mas nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ele. E a gente finalmente conseguiu coordenar nossas agendas. O Adriano mora no Canadá, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas os dois estamos o tempo inteiro no Brasil. Então, a gente vai falar bastante sobre coisas que podem ajudar você que está nos ouvindo aqui ou que está nos assistindo a melhorar seus resultados. Você que está pensando em estratégias para lidar tanto com o ambiente que a gente está vivendo, quanto com ações da concorrência, quanto com a sua própria equipe comercial, a estratégia da sua empresa. Todas essas perguntas e todas essas questões a gente vai abordar hoje com o Adriano. Adriano, eu queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal que está nos assistindo aqui. Provavelmente muitos deles só te conheçam de nome ou só conheçam a Invent. Seria legal você contar um pouquinho rapidinho assim da tua trajetória e a gente começa aí a falar sobre os assuntos que acho que são super importantes e estratégicos para a gente conversar hoje. Mas dá umas boas-vindas aí para o meu pessoal. Obrigado, Raul, muito obrigado aí pelo convite. E, pessoal, um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo. Vou fazer meu melhor. Eu, de fato, como o Raul comentou, sou um apaixonado por trade marketing, pelo mundo comercial, e aí acabei me especializando em trading, em account management, mas isso tudo começou dentro da minha carreira mesmo como executivo. Eu fui executivo durante 15 anos, eu trabalhei fundamentalmente em 3 empresas. Eu trabalhei na Shell por muito tempo, depois disso eu trabalhei na Parmalat bastante tempo, e por fim eu trabalhei na Nestlé. Quando esse ciclo como executivo se terminou, o fundamento disso era que eu estava montando uma empresa chamada Esfera, que trabalharia com consultoria dentro daquilo que eu aprendi. Eu fui executivo em vendas, fui diretor de marketing, de trade marketing, quer dizer, eu trabalhei dentro de todas essas áreas das quais eu gosto de falar. Cuidei de unidade de negócios, e quando montei a consultoria, o meu objetivo era tão simples quanto prestar uma consultoria que seria a mesma consultoria que eu queria ter contratado antes. Era uma proposta de valor muito, muito simples. E funcionou. A Esfera cresceu, ganhou seus clientes importantes e foi criando a sua reputação. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um apaixonado por educação. Eu dou aula há muitos e muitos anos, quer dizer, são 21 anos dando aula. Comecei a dar aula em Curitiba, Raul. Legal. No tempo que eu morei por aí, eu dei aula na FAI, dei aula na FESP, e sou professor da SPM já há 15 anos, e sou professor da Fundação Dom Cabral. E também dou aula numa universidade em Montreal, chamada Universidade de Concórdia, em especial no núcleo de negócios John Molson School of Business. Com essa história toda, eu volto a 2006, existia uma discussão interessante. Eu quero fazer um bom curso no Brasil em planejamento, poxa, vai estudar na Getúlio Vargas. Quero falar de finanças, vai estudar no INSPER. Quero falar em marketing, vai estudar na SPM. Ok, mas e quando eu queria falar de vendas? E quando eu queria falar de trade marketing? E quando eu queria falar de key account? Nós tínhamos uma leitura no Brasil, que é a leitura produzida pela equipe do Raul, que é a Venda Mais, mas como instituição de ensino, como possibilidade de curso, isso não existia. E foi exatamente nesse contexto que nasceu o Invent, cujo nome é tão simples quanto Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing. E o Invent viveu desde 2005, 2006 até o ano passado, exatamente focado dentro desse conceito de área comercial. O que aconteceu de novo, e para a gente dar um passo à frente já, é que em 2006 e em 2015 nós entendemos que nós já estávamos fazendo muito mais coisa do que somente pensar na área comercial. Então a gente expandiu um pouquinho isso e o Invent hoje passa a ser Invent Conhecimento Estratégico, ou seja, ele passa a abranger outras áreas do conhecimento que não são as áreas comerciais, mas eu devo dizer para vocês que o coração e o foco continua sendo sempre voltado a vendas. Que legal, que legal.
Adriano, a gente estava conversando rapidinho antes da gente começar a entrevista, e uma dúvida que eu tenho é, com toda essa tua bagagem, toda a tua experiência, você está no Brasil a cada 30, 40 dias, você passa 10 dias no Brasil, então está sempre dando aula, está fazendo mentoria, está sempre em contato com empresários. Qual é a maior dúvida, qual que é a maior questão, questionamento que surge quando as pessoas te encontram, especificamente em relação à área comercial? O que você está vendo que você gostaria de começar a conversa falando sobre isso? Essa pergunta é ótima e é um excelente ponto de partida. Praticamente em todo o contato que eu faço em que se discute área comercial, a pergunta que vem para mim é: como eu faço para implantar uma área de Key Account Management? E muitas pessoas nem sabem o que significa Key Account Management. Então eles falam: como eu faço para ter uma área de CAN na minha empresa? E isso tem sido a tônica. E isso mostra, Raul, a preocupação que as empresas todas têm hoje no Brasil em atender de maneira mais específica e apropriada possível o seu cliente. Ou seja, deixar aquele raciocínio antigo de atender todo mundo do mesmo jeito, e as empresas começam a perceber que para sobreviver no nível de competitividade absurdo que a gente tem hoje, e mesmo com esses agravantes todos, se eu não tiver uma proposta de valor alinhada com a expectativa do meu cliente, eu não consigo fazer a diferença e não consigo ser a escolha. Então, me parece muito natural essa ser a grande preocupação do momento. Ok, então vamos começar pelo começo. Se você fosse definir de maneira resumida e um pouco mais técnica, até quase, podemos até dizer que o termo seria quase acadêmico, assim, teórico, assim, mas não tem problema, porque depois a gente vai abrir e ele vai transformar em prático. Mas como você definiria aqui Account Management? Perfeito. Você vai ver que na nossa conversa eu vou procurar ser o menos acadêmico possível e o mais prático para que as pessoas consigam imediatamente pegar o conceito e aplicarem. Quer dizer, atender usando o formato de Key Account Management significa atender levando em consideração exatamente o que esse cliente espera do atendimento junto a seus fornecedores. Pô, isso parece muito simples, porque isso parece óbvio demais, eu deveria atender todo mundo igual. Aí eu vou enriquecer um pouco mais esse conceito. Esse cliente Key Account, ele tem que ser um cliente que represente para você a possibilidade de um ganho maior do que a maioria dos seus outros clientes, agrupadamente. E aí a coisa começa a ficar importante. Então eu tenho que definir quem é o cliente que vai fazer a diferença para a minha companhia, e aí a partir disso eu vou entendê-lo muito bem para criar um modelo de negócios que o satisfaça. Colocando mais uma pitadinha, só que quando eu penso em termos de Key Account, ao invés de eu pensar estritamente no meu produto, eu tenho que inverter esse raciocínio. Ao invés de eu pensar em como eu vendo melhor o meu produto, eu tenho que pensar como eu ajudo a alavancar os negócios do meu cliente Key Account e, portanto, e consequentemente, ele vai comprar mais de mim. Então, é um raciocínio reverso. Eu penso no negócio dele, eu vou entendê-lo profundamente, eu vou ajudá-lo a encontrar saídas para o negócio dele. E, naturalmente, o meu produto ou o meu serviço vão escoar com uma maior facilidade e vão trazer o resultado que eu espero. Um outro conceito que ajuda a entender diz o seguinte: se eu quero ter um cliente Key Account, e eu vou chamar o Key Account, então, de conta-chave para ficar mais fácil, eu tenho que entender que esse cliente também quer ter um Key Supplier, ou um fornecedor-chave. E essa é uma das questões que ela é das mais complexas, por incrível que pareça, mas eu exemplifico isso de uma maneira quase que trivial. Eu tenho que gostar de quem gosta de mim. Não adianta eu fazer toda a estratégia da minha companhia, todo o meu trabalho, colocar recursos importantes para poder criar um diferencial junto a um cliente, sendo que esse cliente não quer um fornecedor-chave. O que ele quer é comprar dentro de uma zona de oportunidade, no melhor volume e preço. Opa, esses conceitos são antagônicos, eles não funcionam. E disso decorre, então, uma das principais atividades que existe em Key Account é a seleção de quem será o Key Account. E isso faz o assunto ficar complexo, porque aí eu começo a ter que discutir segmentação. Como é que eu vou segmentar a minha base de clientes para que dentro dessa base de clientes eu encontre aqueles que, por suas características, pelo seu potencial, pela sua perspectiva e pela sua ótica, apresentam uma grande vantagem competitiva para que eu invista recursos ali. E mais, e que eles queiram que alguém invista recurso ali.
Entendi. Então, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando, não seria só eu pegar e fazer uma curva ABC de clientes, separar os A e dizer todos os meus A são Key Account. Não é isso, porque você está me dizendo que dentro do A pode ter gente que só está comprando preço, volume, oportunidade. Pode ser que dentro do B tem gente que tem oportunidade de subir para A, mas ainda não foi porque não tinha ninguém prestando atenção. É mais ou menos isso? É por aí? Exatamente isso. Os critérios para você decidir um Key Account, eles devem ser muito alinhados com a sua estratégia como empresa fornecedora. E eu posso te afirmar, o critério menos importante é a curva ABC. Quando eu penso em quem vai ser Key Account, algumas coisas rapidamente me vêm à cabeça. Por exemplo, potencial. O que é mais importante? O volume que eu tenho hoje ou o volume que eu posso conquistar num curto ou médio espaço de tempo? Esse é um bom raciocínio. Um segundo raciocínio que a gente tem que ter em mente é rentabilidade. Eu vejo muito comumente nas empresas que os clientes A, principalmente os grandes, são clientes que te permitem uma baixa rentabilidade, muitas vezes uma rentabilidade negativa. Opa, peraí, eu vou investir nesse cliente com uma estrutura totalmente dedicada a alavancar o seu negócio, sendo que a cada item ou a cada serviço que eu vendo, eu perco dinheiro. Então, um raciocínio que é importantíssimo, ele é o seguinte: Key Account tem que trazer resultado financeiro positivo. Pode ser que esse resultado não venha no início, porque é óbvio que no início da construção de um novo modelo, você vai investir muito em conhecimento do cliente, você vai envolver muitas viagens, visitas técnicas, você vai envolver desenvolvimento de projetos, isso custa. Mas você tem que ter uma perspectiva de que daqui a pouco, esse investimento que foi feito agora, ele vai me retornar. Portanto, o CAM tem que necessariamente trazer um resultado financeiro positivo. Perfeito, perfeito. Duas perguntas que me surgem aqui, eu vou fazê-las em ordem. Como isso altera o perfil da equipe comercial? Então, se eu sou um gestor e estou dizendo, me interessa isso, realmente eu tenho alguns clientes que eu vejo que poderiam se aprofundar, eu olho para a minha equipe e digo, puxa vida, será que é esse pessoal que eu tenho aqui que vai fazer isso? Será que, né? Qual é o perfil de uma pessoa mais estratégica na área comercial, que seria esse elo de ligação e que faria o atendimento a uma conta-chave? Perfeito. Eu queria começar a responder essa sua pergunta dizendo o seguinte: primeiro, o profissional que atua como Key Account, ele não é nem melhor nem pior do que qualquer outro profissional comercial. Ele é tão simples quanto um profissional que tem um skill diferenciado com relação ao comum. Então vamos lá. Alguém que trabalha em vendas transacionais, que são essas vendas de pressão, volume, preço, ele tem determinadas características que são absolutamente importantes para conduzir esse modelo. Quando eu migro para um modelo de Key Account, eu começo a colocar novas variáveis na história. Então, exemplos, né? Eu preciso de alguém que consiga ter a visão do conjunto do cliente. Então, e tenta imaginar, para trazer isso bem para um exemplo simples, alguém que vai atender um grupo de distribuidores Key Account. Eu posso ter um modelo clássico de alguém que é orientado a volume e vendas e que é alguém que foi preparado até mesmo porque a gente chama de venda consultiva. Eu vou chamar esse de modelo A. A pergunta é a seguinte: esse profissional consegue entender o funcionamento de um distribuidor? Ele consegue entender todas as áreas de um distribuidor? Ele consegue ajudar a avaliar, por exemplo, a capacidade financeira do distribuidor? Ele consegue entender o fluxo de caixa, o DRE, o lucros e perdas, toda a operação? Ele consegue ter noções robustas de logística? Ele consegue ajudar a capacitar uma equipe comercial? Opa, talvez não. Porque a orientação dele sempre foi estritamente voltada a volume e vendas. Ele até pensava de maneira diferenciada, isso que eu chamei de venda consultiva, mas ele não conhece o cliente como um todo. Quando eu migro para um modelo de Key Account, a premissa fundamental é que essa pessoa de vendas precisa conhecer a operação do cliente. Depois que ele conhece a operação do cliente, ele vai ter condições de, ajudando o cliente a crescer e a se desenvolver, a trazer o seu produto, o seu serviço com maior eficiência. Isso traz uma lista de características desejáveis que eu brinco, é quase que a lista do super-homem.
Porque quando você coloca todos os pré-requisitos que você desejaria encontrar, caramba, é alguém muito forte. E aí vem um grande exercício que as empresas têm que passar. Ela não vai encontrar todas essas 20, 30 características numa pessoa só. Então você vai ter que encontrar as desejáveis, as que são mais alinhadas com o seu negócio, e você vai ter que formar um time poderoso. Mas se eu fosse ressaltar algumas, até para ajudar as pessoas que estão nos assistindo a pensarem um pouquinho sobre isso, eu diria que a capacidade de planejar é uma das condições sine qua non. Eu diria que a capacidade de influenciar pessoas, ela é absolutamente fundamental. Porque pensa no seguinte, um Key Account, quando ele volta para dentro da sua empresa, ele vai interagir com todas as áreas. Ele vai interagir com finanças, ele vai interagir com crédito, ele vai interagir com logística, com marketing, com customer service, com todo mundo. Mas ele não manda em ninguém. Ele não tem hierarquia sobre ninguém. Ele simplesmente é alguém comercial que representa um cliente. E ele tem que conseguir fazer essa turma toda enxergar o seu cliente como alguém que seja especial, único, importante e estratégico para o atingimento dos resultados da companhia. Isso exige uma capacidade de influenciar sem hierarquia que é altamente poderosa. Eu diria que uma orientação a resultados, ele é muito importante. Uma capacidade única de se comunicar, porque isso está estritamente alinhado com eu tenho que saber planejar, mas eu tenho que comunicar o meu planejamento. E eu tenho que influenciar. Portanto, eu preciso saber influenciar através desse skill de comunicação. Eu acho que essa é uma outra variável que é absolutamente crítica. Então, se eu pudesse pensar 4, seriam capacidade de planejamento, capacidade de influenciar, orientação extrema a resultado e uma capacidade única de comunicação. Perfeito, perfeito. Outra pergunta que me surge aqui, que eu acho que deve ser uma coisa que deve surgir também, agora você estava falando, por exemplo, da gente ter distribuidores, e aí o distribuidor ser o Key Account. Eu posso usar a estratégia de Key Account para eliminar intermediários do processo e me apossar de uma parte da cadeia de valor que hoje tem um intermediário, então eu tenho um consumidor final, eu tenho um cliente lá na ponta que está sendo atendido por alguém, mas os clientes são tão grandes e eu, de repente, estou apertado ou por alguma questão estratégica, decido atendê-los diretamente. Seria uma estratégia também? Você tem visto isso? Você é a favor ou contra? Opa, essa pergunta foi campeã. Essa é uma pergunta comum e que ela pode ser uma grande solução para as empresas, mas, Raul, ela também pode ser um grande tiro no pé, usando uma boa expressão. O que eu quero dizer com isso? É muito comum as empresas, quando começam a segmentar e a fazer esse trabalho de estruturação de Key Account, eles começam a perceber que existem grandes clientes com altíssimo potencial que, se fossem atendidos diretamente, você eliminaria um step da cadeia. E isso significa que você ganharia mais dinheiro, traduzindo isso ao pé da letra. Mas aí vem uma questão fundamental. Essa análise fria não responde a um simples item que é como esse cliente deseja ser atendido. E essa questão ela é mais importante do que a sua visão de que eu quero atender direto por volume ou não. Então, por exemplo, existe uma segmentação dentro do agronegócio que foi feita por algumas companhias, que eu diria que foi uma das que eu conheci mais eficientes de todas. Eles pegaram os principais clientes da companhia, independente de comprarem diretamente ou comprarem indiretamente. E eles fizeram uma análise de qual é o formato mais inteligente, mas, ao mesmo tempo, mais desejado por cada perfil de cliente para que o atendimento fosse feito. E aí eles chegaram à conclusão que eu tenho tipicamente 3 tipos de cliente nesse grupo A. Eu tenho um tipo que definitivamente ele quer comprar direto. Perfeito. Esse vai ser o clássico Key Account que vai fazer uma compra direto da indústria ou do fornecedor de serviços. Só que eu tenho um segundo tipo que é muito interessante, que ele fala o seguinte: eu não quero comprar direto, porque o nível de serviço que o intermediário me fornece pela proximidade é mais importante do que a vantagem competitiva de eu comprar da sua empresa. Eles costumam dizer, eu prefiro comprar de alguém menor, para quem eu sou muito importante, do que eu ser um pequenino dentro da sua cadeia. Certo. Esse é um segundo tipo. Mas o mais interessante é o seguinte, existe um terceiro tipo que fala o seguinte,
Eu gostaria de comprar direto de você, mas eu gostaria que o serviço fosse prestado pelo intermediário. E aqui surge uma figura nova, que eu vou chamar aqui entre nós de híbrido. Não deixa de ser relevante. Ele tem porte suficiente para comprar direto da indústria, mas a indústria não consegue fazer o nível de atendimento, o delivery, a prestação de serviço do dia a dia da maneira como ele deseja. Opa, não tem problema nenhum. Você vê, a indústria pode fazer a venda direta e contratar um canal intermediário para prestação de serviço. Um operador logístico, um operador comercial ou um operador de serviço. E esses 3 modelos têm funcionado com propriedade. Mas veja, em tudo que eu falei até agora, eu sempre estou ressaltando que o grande definidor, o grande decisor de qual é a melhor forma de atender é o cliente. Você tem que entender a maneira que vai fazê-lo se sentir bem. E o que você recomenda para que uma empresa entenda melhor, então, o que o cliente realmente quer? Você recomenda que pergunte diretamente a pesquisa? Como é que trabalha isso? Olha, eu já vi também inúmeras formas de fazer. Já vi se contratar consultoria, eu já vi fazer pesquisa interna. Na prática, todas vão funcionar, todas vão te trazer algum resultado, desde que você queira ver. O mais simples, o que eu diria que é o cotidiano, é procurar ouvir o cliente e a estrutura comercial sem paradigma. Escuta livremente. Porque, normalmente, o que a gente escuta nem sempre é o que a gente quer, e eu tenho visto que as empresas refutam, então, essas informações que chegam. E a minha proposta para você é: escuta friamente, procura tabular isso, e procura entender sem paradigma como é que você vai encontrar uma solução para uma coisa que você não necessariamente quer. Mas, você tem trabalhos brilhantes feitos por consultorias em termos de CRM, em termos de relação one-to-one. Mas, para a grande maioria das empresas do Brasil, que tem um porte médio e talvez um pouco menor, a grande questão é: escuta o cliente, escuta a equipe comercial sem paradigma. Sabe que uma coisa que eu tenho visto e que acho que é um dificultador no processo, às vezes, é que as pessoas e as empresas desenvolvem um modelo que funciona até certo ponto, e esse ponto, em algum momento, começa a esgotar e a dar sinais de que está começando a ficar... ele é falho, o modelo, porque ele funcionou, algumas condições mudaram, agora, a partir de agora, a gente precisaria... Só que as pessoas estão presas ao modelo antigo. O modelo antigo nos trouxe até aqui, ele foi válido, eu fui criado nele, eu entendo ele. E aí as pessoas vão tentando consertar ele, vão tentando fazer coisas, e eu tenho visto, por exemplo, em algumas empresas onde a gente está consultoria, os caras têm conflitos de canais de vendas absurdos que foram criados simplesmente porque, em vez de parar e repensar o modelo todo, eles vão tentando, e aí começa a fazer coisa cruzada, etc. Você é um consultor e está vendo isso. A gente está falando de Key Account. Key Account, a gente está pegando clientes com muito potencial ou que já estão comprando muito e está dizendo: atenção, nós vamos atendê-lo de forma separada. Mas esses clientes, muitas vezes, já vinham sendo atendidos de alguma maneira. Então, significa que, para uma parte da empresa, para uma parte da equipe, eu estou dizendo: atenção, nós vamos mexer nesses clientes. Como é que se lida com isso? Perfeito. Existe uma ciência, vamos chamar assim, chamada gestão de mudança. E gestão de mudança é a ciência que a gente mais usa quando vai fazer implementação de novos modelos de Key Account. Porque, fora de brincadeira, Raul, a quantidade de paradigmas que se carregam numa organização, né, e o debate negativo que isso traz na hora que você quer implementar um novo formato é brutal. Então, eu brinco, a gente começou a desenvolver o que é um checklist para você implementar uma estrutura de Key Account. E o primeiro item, ele diz o seguinte: você tem o apoio da autogestão da companhia ou isso é uma iniciativa puramente da área comercial? E aí eu já vou direto no grão, sem filtro algum. Se isso for uma iniciativa só da área comercial, eu posso dizer com grande grau de certeza: vai dar errado. Vai falhar, né? Vai falhar porque na hora que você tiver que ter uma visão específica de crédito, posto que você está fazendo algumas apostas, a sua área de crédito está trabalhando do mesmo jeito como sempre trabalhou, vai dar errado. Na hora que você precisar de uma visão específica de customer service ou uma flexibilização em transporte, não vai funcionar, porque sempre foi de outro jeito. E aí isso é uma briga comercial.
E essa briga comercial, poxa, não é aí. Então, eu diria assim, critério número 1, isso tem que ser uma decisão da corporação e da alta gestão. O critério número 2 é, você tem que envolver a organização como um todo para que ela entenda a importância de key account e os impactos nas áreas específicas. E isso é gestão de mudança. Então, aquela história toda de você criar o conceito, explicar o conceito, trabalhar o endomarketing, ela é absolutamente fundamental. E aí é uma coisa interessante, porque a nossa típica área comercial brasileira, eu brinco, a turma é agressiva demais. Ele escuta, vamos montar o key account, vai todo mundo para a rua e sai atropelando. Opa, mas eu tenho todos os interfaces dentro de casa que têm que ser azeitados. Como é que eu vou resolver isso? Então, eu vi um caso recentemente, é uma pena que a gente tem que se policiar para não abrir a história exata, mas esse caso é fundamental. Essa empresa montou uma estrutura de key account campeã, só que eles não conseguiram atingir nenhum resultado naquele primeiro ano. E a razão era muito simples. O modelo funcionou tão bem que o volume de vendas projetado era maior que o limite de crédito. Entendi. Bom, e eu não tinha agilidade para resolver o problema de crédito. Olha que coisa pequena. Eu tenho outros modelos que são muito interessantes. Você monta um modelo de key account e o modelo começa a funcionar. No segundo ano, esse modelo começa a morrer. Por que ele vai morrer? Simples, porque eu não refleti o meu resultado, o meu planejamento de negócios no planejamento de demanda. E aí eu não tenho capacidade de entrega e capacidade de produção. Opa, peraí, eu estou investindo há 2 anos no modelo de key account e vou morrer na praia porque eu não consigo entregar? E pior, olha que coisa perversa que você começa a não conseguir entregar para os seus melhores clientes, que exatamente. E o penalizado. E é por isso, então, que eu estou insistindo tanto nessa questão. Alta gestão é quem tem que ser o sponsor do projeto. Eu sei que dá vontade de fazer, muitos dos que vão assistir esse nosso trabalho aqui têm vontade de botar para quebrar, mas olha, vá com calma, busca o apoio em cima, porque uma área de key account, ela depende de toda a organização inteira. E lembrando o que eu falei no começo, você não tem hierarquia sobre ninguém. Como é que você azeita essa engrenagem? Porque você tem que lembrar disso que o Raul acabou de falar. Se você errar, poxa, você vai errar com os clientes que você escolheu para serem seus melhores clientes. Não é exatamente o que eu quero. Tá. Adriano, quando vai atender em key account, você recomenda que eu tenho uma pessoa representando a minha empresa e essa pessoa é o elo de ligação, ou eu tenho um time de pessoas atendendo, dependendo da pessoa lá dentro, eu tenho vários pontos de contato? O que você recomenda? Pô, essa pergunta também é boa demais, é uma pergunta de prova, está me facilitando a vida aqui. Dependendo do grau de maturidade que a organização está, você vai ter uma matriz que vai evoluindo os formatos de atendimento. Vamos começar do mais simples. O mais simples diz que eu tenho que ter, no começo de uma operação key account, eu tenho que ter uma face para o meu cliente. Então, esse modelo é tão simples quanto. Eu vou ter um key account, esse key account representa a empresa junto ao cliente e ele volta para dentro de casa para discutir com as áreas específicas, logística, finanças, blá, blá, tudo que a gente quiser. Depois que se amadurecer um pouquinho, é muito natural que você evolua para o modelo 2, que fala mais ou menos o seguinte. Eu tenho um ponto focal key account, entretanto, eu consigo deixar que as pessoas falem entre si. Exemplo, crédito fala com crédito, logística fala com logística, marketing fala com marketing. Entretanto, tudo isso alinhado e estruturado dentro de um plano de key account que é administrado por uma pessoa. Se você evoluir drasticamente, agora isso não é realidade brasileira, mas vamos pegar um caso interessante, vamos pegar, por exemplo, uma Procter ou uma Johnson com o Walmart aí nos Estados Unidos. Esses caras são num grau de integração tão grande que eles têm uma subsidiária que é uma empresa única que já é a fusão das duas. Então, olha que interessante. A contabilidade da operação para as duas companhias é feita por uma única área. O planejamento financeiro, uma única área. O marketing por uma única área. E aí eu tenho uma pessoa que pilota tudo isso, que é o grande key account.
Então, você sai de uma única pessoa e você pode chegar no nível de uma subsidiária, uma empresa específica, que é uma joint venture envolvendo cliente e fornecedor. Eu acho que no Brasil nós vamos ficar nos 2 primeiros exemplos que eu dei por enquanto. Eu também acho. Sabe que uma coisa que eu queria, essa questão da simbiose, e eu posso usar o Key Account como, de certa forma, uma blindagem contra a concorrência. Porque, né, eu me aprofundo e aí começo a, né, então, pelo menos uma parcela sei lá, dos pedidos que o cliente faria nessa área, nesse setor de produto ou serviço que eu ofereço, eu sei que ele vai fazer comigo, estou fazendo junto com ele o planejamento, a gente já está trabalhando juntos isso. Agora, eu tenho certeza absoluta que algumas empresas que poderiam ser key accounts vão dizer, não, eu não sei se eu quero me amarrar com você, eu prefiro ter liberdade, eu quero fazer cotação de preço, e a gente cai no que a gente estava falando lá no começo. Ó. Tem empresas que talvez não tenham perfil, mas você, como o gestor de uma área comercial, está olhando e dizendo, puxa, eles se beneficiariam muito se fizessem isso para eles, né? Quer dizer, eles acham que eles estão perdendo, mas na verdade eles se beneficiariam muito. Como você, se você fosse um mentor de um diretor que está numa situação dessas, ou de um empresário que está sentando para conversar com outro empresário do outro lado, um outro diretor, para dizer, não, vamos realmente trabalhar juntos. Que argumentos e como você ajuda a montar esse case para que ele mostre para o outro lado que realmente vale a pena? É só na parte financeira, é na parte de redução de custos, é a gestão de processos, é emocional? Quer dizer, você já deve ter visto um pouquinho de tudo. O que você recomenda nessas horas? Eu quero tentar responder isso com um exemplo. Eu quero trazer um exemplo vivido por mim. Então, é um exemplo que eu posso contar inteirinho. Eu trabalhava em 1990 e alguma coisa, em Curitiba, na Shell. E eu cuidava de uma coisa chamada mercado consumidor, que é o B2B. O que eu vendia? Eu vendia um óleo chamado óleo combustível ou óleo BPF. Ele é um óleo derivado de petróleo que ele é usado nas indústrias para queima e geração de vapor. Então, é o cúmulo do commodity, ok? Lembrando que todo produto derivado de petróleo sai da mesma bica da Petrobras e, no caso de Curitiba, da refinaria de Araucária. Então era tão simples. Como é que eu ia bater num cliente e falar que eu tinha o melhor óleo BPF, sendo que todo o óleo saía do mesmo lugar? Então esse era um pouco do nosso dilema. E eu lembro claramente que foi a época em que a Kaiser montou uma fábrica de cerveja em Ponta Grossa. E, poxa, começo de carreira, você não quer perder uma chance. Então, eu resolvi que eu tinha que fazer um contrato com a Kaiser. Eu ia a São Paulo para visitar a Kaiser, etc. E era um cruel, Raul. Era uma discussão estritamente orientada a preço na 4ª casa decimal. Porque o preço era na 4ª casa decimal. Um dia eu falei, poxa, desse jeito nós não vamos ganhar dinheiro nunca. Eu resolvi, me mudei, fiquei 3 dias imerso naquela fábrica em Ponta Grossa, tentando entender onde era a problemática deles. E aí eu tive algumas surpresas interessantes. Quando eu comecei a pensar com a cabeça do cliente, eu descobri algumas coisas. A primeira, eles só sabiam comprar um tipo de óleo combustível, que era o óleo combustível de pior qualidade. Chamava-se 8A na época. Ele era tão viscoso, tão viscoso, tão viscoso, que se houvesse uma queda de temperatura sem a proteção, aquilo empedrava e você perdia toda a instalação. Mas esse óleo 8A, sob as pressões ambientais de hoje em dia, ele tinha que morrer. Eu tinha que passar para óleos menos poluentes. E eles não sabiam como pensar sobre isso. Número 2. Muito próximo àquela fábrica, existe uma coisa maravilhosa aí do Paraná, que é Vila Velha. E próximo à Vila Velha, vocês vão lembrar, quem é aí do sul, você tem uma lagoa chamada Lagoa Dourada. Isso. Perfeito. A Lagoa Dourada é abastecida por um pequeno rio, e esse pequeno rio está a 1.500 metros da fábrica. Começa a pensar o tipo de implicação que você pode ter. Terceiro ponto. Eu percebi que eles não sabiam como construir a instalação sobre o ponto de vista de segurança. Por exemplo, e se o tanque com 200 mil litros de óleo vazar? É óbvio, esse óleo vai vazar, ele vai cair dentro desse rio, vai cair dentro da Lagoa Dourada e vão todos presos. Pois bem, o que eu fiz naquela ocasião? E tinha um quarto ponto.
como toda a construção de uma planta, esses caras estavam trabalhando com fluxo de caixa estrito. E vamos lá, se você produz cerveja, você vai gastar o seu dinheiro em equipamento para produção de cerveja. Você não quer gastar dinheiro com isolamento térmico para geração de vapor, que é uma coisa terciária. Então, qual foi o nosso raciocínio? Eu chamei 2 colegas que eram estritamente técnicos, engenheiros da Shell, mudamos para lá e fizemos o seguinte: ó, eu vou te fazer um projeto que vai proteger qualquer acidente que porventura possa acontecer e que venha contaminar a Lagoa Dourada. Só que esse projeto já vai ser desenhado pensando que eu vou te conduzir do óleo 8A para o óleo 1A num prazo de 5 anos, e você vai ter a nossa assessoria para fazer essa mudança. E, por fim, você não vai gastar esse dinheiro. Eu vou pagar essa construção para você e eu vou administrar a obra para você. O que eu quero de contrapartida? Eu quero de contrapartida um contrato de 7 anos de fornecimento do óleo BPF. Então, pessoal, entendam o seguinte: eu não discuti em minuto nenhum quanto custa o óleo, porque é marginal. O que eu fiz foi um estudo econômico. Se eu vender 7 anos de óleo e trouxer o meu lucro a valor presente, eu quero dedicar 10% desse lucro a valor presente, eu vou investir no cliente para construir a instalação dele, para garantir a segurança e para fazer o projeto de evolução. Isso para ele é uma vantagem competitiva, não a compra do óleo. Nós conseguimos fechar esse contrato. Usando esse mesmo modelo, todas as indústrias que ficam na BR-277, são as indústrias de óleo, nos procuraram na sequência e fizeram o mesmo tipo de contrato. Cargill, Grupo Dreyfus, todas. Foi um modelo, e hoje esse é o modelo predominante no Brasil para quem compra óleo combustível. Esse é o raciocínio que alguém que vai trabalhar em Key Account tem que usar para conseguir convencer o outro lado. Ele tem que ser um raciocínio que saia da variável volume e preço. Quero jogar um segundo exemplo para vocês verem como é que isso não é tão complexo assim. Um dos mercados bastante debatidos no Brasil é o mercado do agronegócio. Então, você imagina uma indústria de químicos, por exemplo, uma Bayer, uma Syngenta, uma Dupont, uma Dow Química, ela vende os defensivos agrícolas para uma fazenda. Meus caros, para você construir um defensivo agrícola e aprovar isso no Brasil, isso requer um investimento bilionário. É gente investindo em pesquisa e desenvolvimento há 20 anos para ter a melhor solução, a solução menos poluente, a solução que seja mais palatável para os modelos que a gente vive hoje. Na hora que ele vai vender para a fazenda, é uma pressão absurda, porque a fazenda tem o poder da compra e a fazenda vai tentar julgá-lo para baixo. Pois bem, se todo mundo só discutir volume e preço, nós não vamos ter mais desenvolvimento no mundo. Porque a variável virou mais barato. Então eu vou comprar defensivo agrícola chinês, que é o que aconteceu no Brasil com a venda do glifosato. Esse é o cenário. Olha que interessante. Se você parar para pensar, vocês sabem quanto representa toda a compra de defensivo agrícola dentro da matriz de custo de uma fazenda? 1,2%. Eu penso o seguinte: eu vou brigar, vou discutir, eu vou ter atrito, e eu estou discutindo uma redução de 10% numa coisa que representa 1,2%. É muito pequena essa discussão. Então, sobre a ótica de Kahn, o que eu recomendo? Não discuta preço. Você tem que discutir como é que você faz para essa fazenda ganhar mais dinheiro. Porque qualquer aumento de resultado que ela tiver é muito maior do que 0,1% de economia na compra de defensivo agrícola. Então, aqui eu quero dar um exemplo muito legal. Esse exemplo é da Syngenta. A Syngenta é uma cliente nossa e nós trabalhamos juntos para desenvolver uma proposta de valor para os seus grandes key accounts, que são grandes fazendas. Porque eles queriam comprar estritamente orientado a preço. O que nós fizemos? Junto com uma consultoria de CRM, nós entrevistamos todas as 200 fazendas. São 200 grandes fazendas, é coisa absurda, ok? E conversando com os donos das fazendas, a descoberta foi muito interessante. A pergunta para ele era: onde é que o seu calo aperta? Eu não vou discutir como é que você quer comprar químicos, nada disso. Qual é o seu problema? E, tipicamente, a resposta de todos os 200 foi a mesma. Eram 2 respostas. A primeira:
Eu tô ficando velho, e como todos os meus amigos da minha geração, eu não tenho mais que 10, 15 anos de vida agora, nessa altura do campeonato. E eu tenho um problema de governança. Quem é que vai tocar minha fazenda? E mais, poxa, eu tenho 5, 6 garotos aí assediando, querem casar com a minha filha. Essa resposta é default. E o meu filho? Meu filho é maluco, meu filho ainda está descobrindo a vida, eu não sei o que vai dar. Como é que eu blindo tudo isso? Legal. Qual é a sua segunda questão? A minha segunda questão é a seguinte: eu não tenho sucessor. Não deu tempo de formar sucessor. O que nós fizemos? Nós substituímos toda a negociação de volume e preço e montamos uma coisa que se chama Academia de Líderes. A Academia de Líderes é a primeira, entre aspas, faculdade para sucessores do agronegócio do mundo. Ela fica no Brasil. Eu já formei nessa faculdade com o meu time, em 6 anos, 250 sucessores. Nós formamos a um ritmo de 60 sucessores a cada 2 anos. Quando você oferece essa universidade para esse dono da fazenda, você está dizendo para ele o seguinte: olha, vamos parar de discutir 1,2% e vamos focar toda a nossa energia em resolver os seus 2 problemas. Só que para você resolver os seus 2 problemas, você vai comprar 100% de mim. Mas eu te dou uma coisa que você sozinho não consegue fazer. Quanto vocês acham que foi a adesão? 100%. Tem que ser altíssima. A gente tem fila de espera. Eu tenho gente na fila de espera já há 5 anos que vai entrar agora, porque eu não consigo atender mais de 60 pessoas a cada 2 anos. Fila de espera. Para pagar mais caro. Por quê? Porque o benefício que eu entrego é muito maior. Esse é um raciocínio de Key Account. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta através desses exemplos, mas me parecia mais apropriado. Sim, com certeza absoluta. Inclusive, eu fico pensando como eu posso fazer isso com a Venda Mais e tudo, assim, tipo assim. Indiscutível. E aí, derivando disso, eu repliquei esse mesmo exemplo para distribuidores, numa outra companhia. Ao invés do distribuidor ficar negociando prazo, condições de pagamento, não, é o seguinte: eu te levo para o próximo nível e você compra de mim. Adesão total. Você sabe que uma vez eu saí para jantar com o Laíde Ribeiro, a gente tinha feito um evento juntos, eu não me lembro onde que a gente estava, e a gente saiu para jantar juntos, e aí ele soltou uma frase que era uma pérola assim, daquelas que eu levo comigo, ele dizia: quando você vai brigar com um porco, tente que o porco não te arraste para a lama, porque na lama ele está num... Né, e aqui é a mesma coisa, assim, se você fica no volume e no preço, você está numa situação muito desagradável, você não consegue evoluir para lugar nenhum, deixa eu só um pouquinho da luz, você está numa situação muito desagradável e veja como você tirou a conversa, criou valor, se diferenciou, criou um vínculo emocional fortíssimo. Você está formando sucessores, quer dizer que os sucessores também te conhecem, quer dizer, né? Veja como é estratégico isso, um pensamento de longo prazo e muito interessante. Uma coisa que eu vejo é que as pessoas ficam tão, sei lá, pressionadas por resultados de curto prazo que às vezes não tem tempo para parar para pensar nisso, ou se pensam em algo assim, já começa um boicote interno, não vai dar certo, etc, etc. Aí acho que é importante ter alguém de fora. O que você acha em relação a isso? Quer dizer, você consegue? Será que uma empresa consegue fazer isso sozinho ou é melhor pedir ajuda? Olha, eu já vi, francamente, as 2 possibilidades funcionarem bem. Dependendo do nível de abertura que você tem e do apoio que você tem da autogestão, você faz isso dentro de casa. Mas eu tenho visto que, para a maioria das organizações brasileiras, você ter um influenciador externo, que pode ser um conselheiro, pode ser um mentor, pode ser uma consultoria, não importa qual é o modelo, mas alguém que te ajude a sair da zona de conforto, ajuda a ser um acelerador do processo. Mas eu já vi as 2 coisas funcionarem. Mas só fazendo um link disso com o que você colocou há pouco, quando você consegue ter uma proposta de valor vencedora para o seu Key Account, você tem a mais perfeita blindagem. Porque essa blindagem ela não está lastreada nas variáveis facilmente copiáveis, que são volume e preço. Essa blindagem está linkada em alguma coisa que é intimamente desejada pelo seu cliente. E na hora que você consegue chegar nesse nível de sofisticação, com todo o respeito, o competidor está morto.
porque ali ele não entra mais. Certo. Ele vai ter que investir demais para conseguir criar uma variável, um diferencial, uma proposta que substitua essa. Então, nesses dois exemplos que eu dei há pouco, até hoje, o competidor não conseguiu entrar. É lógico que isso muda. Hoje nós estamos tentando destruir essas propostas de valor internamente para criar qual vai ser a nova. Mas, nesses últimos 6 anos, ninguém conseguiu fazer diferente. Então, eu vou fazer o papel aqui do inverso, porque a gente está escrevendo na Venda Mais uma matéria sobre como você atrair clientes da concorrência, certo? Vamos dizer que eu tenho um cliente potencial grande que está sendo atendido e até razoavelmente bem atendido no formato Key Account pelo meu concorrente. Perfeito. E eu quero achar falhas nesta blindagem. Aonde que eu olho, o que eu faço? Primeira coisa, entende profundamente esse cliente. Esquece o produto, esquece o serviço, esquece. Existe um uso semântico de algumas frases que eu adoro. Por exemplo, a primeira é a migração do ponto de vista, a ótica do cliente para a ótica, a perspectiva que eu tenho do cliente. Então, o que a gente quer aqui é a ótica dele, não a maneira como eu o enxergo. Então, na hora que você se coloca no lugar dele, empaticamente, você começa a entender o modelo dele, você estuda o setor dele, é muito fácil, não tem muito segredo. Porque, definitivamente, você vai encontrar zonas de oportunidade para aquele negócio e, tipicamente, aí eu vou dar um número, 95% ou mais das empresas estão estritamente focadas no seu produto e serviço. Ele diz que ele quer entender o cliente, ele diz que o foco dele é atendê-lo com supremacia, mas ele gasta 99% do tempo pensando em como vender mais. E a ótica não é essa. A ótica é como eu faço aquele cliente performar melhor e, através disso, ele compra mais de mim. Então, a minha resposta a esse ponto é: eu não me preocupo estudando a concorrência, eu me preocupo estudando o cara. Porque quando eu encontrar o calo, quando eu encontrar a dor que ele tem, aí eu vou tentar entender se alguém está suprindo essa dor. Tipicamente não vai estar. Aí você vai em cima. Certo. E como você lida com departamentos de compra, como você, por exemplo, então chegou assim, os caras só compravam preço, então basicamente você está atropelando o departamento de compras de certa forma, não preciso usar esse termo assim, porque eu não estou sendo desrespeitoso ou nada, mas basicamente eu vou saindo deles, eu vou dizer, eu vou falar com outras áreas da empresa, eu vou subir, eu vou tentar falar com os donos, os diretores, etc. E aí eu quero montar um time meu lá dentro da empresa e que depois chegue e dê uma ordem para o departamento de compras. É isso? Qual que é a nossa visão? A minha visão é um pouquinho mais política do que essa, mas ela vai chegar no mesmo lugar. Tá. Quando eu defino uma proposta de valor para um Key Account, existe uma coisa que é técnica, que é você desenhar a matriz de relacionamento. Ou seja, para eu fazer a venda, com quem eu vou me relacionar? Então, num exemplo desse de venda técnica de agroquímico, eu tenho que falar com compras, mas eu tenho que falar com um profissional de manutenção, eu tenho que falar com um profissional de plantio, eu tenho que falar com o dono da fazenda. Mapeei 4. E eu tenho que falar tipicamente com o influenciador. Sempre existe um professor que é influenciador do processo. Eu tenho 5. A minha proposta de valor tem que ser desenhada para cada um dos 5. Então, tipicamente, quando você vai fazer o desenho da sua proposta, você tem que pensar em todos os membros. Porque toda experiência que eu vi de aparente boicote à área comercial, depois você tem um pouco de problema que você não quer ter. Certo. Você vai cair na mão dele, ele vai operacionalizar contrato, ele vai operacionalizar ordem de compra, etc, etc. Então, você tem que convencê-lo que é vantajoso para ele, como área de compras, sistematizar essa negociação através de um contrato de longo prazo e que esse contrato tem variáveis que são maiores do que volume e preço. E que ele, como profissional de compras do futuro, já está antenado com isso. Ele não está só negociando volume e preço, ele faz parte do grupo que vai trazer uma solução para aquele negócio. E aí, normalmente, eu vou com um alfinete. Por exemplo, se você vê essa fazenda passando por esse problema de governança corporativa e sucessão, sem uma solução apropriada, por quanto tempo você tem seu emprego em compras?
Pô, se o homem morrer, eu tô complicado. Então vamos resolver o problema do homem primeiro? Porque se eu resolver o problema dele, você vai ter a sua área aqui por muito mais tempo. E você é parte disso. Portanto, não é uma coisa que só ele criou, nem eu criei. Você, como compras, está propondo uma solução mais ampla. Esse é meu approach. Entendi. Então não é de adversarial, assim, não é. Tem que ser meu apoio. Ele tem que me defender. Perfeito. Tem que dizer, olha, é verdade, o preço é mais caro, mas eu fiz uma conta de custo-benefício, putz, é imponderável. Entendi. Adriano, muito legal a conversa. Eu tento manter sempre os nossos programas em torno de mais ou menos uma hora. Acho que a gente já está se aproximando de uns 45 minutos aqui. E eu não queria deixar de falar de um assunto que você me lembrou aqui no começo, que é uma pesquisa que vocês fazem hoje, que é referência no Brasil inteiro. Então, você podia falar um pouquinho, eu acho que são duas que você faz, que vocês fazem mais, eu sei que vocês fazem mais, mas essas específicas em relação, você falou uma de trade e uma de CAM, que é o Key Account Management. Fala um pouquinho do que é essa pesquisa, o que vocês geralmente tentam levantar com isso, qual que é a próxima e como que a gente na Venda Mais pode te ajudar depois. Muito obrigado por me dar essa oportunidade. Pessoal, esse tema, o tanto trade marketing quanto key account, são temas que eles apresentam uma evolução no Brasil que é fantástica. Se você voltar no tempo e olhar o que era isso 10 anos atrás, não existia. E hoje, eu diria que nós temos exemplos e cases de sucesso e de altíssima reputação. Então, baseado nesse conceito, a cada 2 anos, nós temos parado um pouquinho e a gente tem feito uma pesquisa com os principais executivos dessas duas áreas no Brasil para mapear o que mudou, quais são as grandes evoluções e, principalmente, quais são as grandes tendências que tem por vir. E essa pesquisa ela tem o caráter de ser absolutamente aberta, ou seja, na medida em que eu concluo a pesquisa e tabulo os resultados, nós publicamos isso gratuitamente para todo o mercado. De que maneira vocês podem me ajudar? Vocês vão receber um convite para participar da pesquisa. Eu gostaria que você, número 1, participasse, e número 2, que você encaminhasse essa pesquisa para o maior número de pessoas que você conheça que sejam correlatos a essas áreas. Então, insisto, são 2 pesquisas diferentes, uma primeira sobre trade marketing e uma segunda sobre key account. A sobre trade marketing vai acontecer nos próximos 1 mês e meio, mais ou menos, e a sobre key account vai acontecer no segundo semestre. Com relação à Venda Mais, Raul, a gente não combinou, mas poderia ser algo viável de se fazer. Você fala com todas as pessoas de vendas e trade marketing do Brasil. Então, eu gostaria de te pedir que você me ajudasse a fazer com que essa pesquisa chegasse até essas pessoas. E qual é meu compromisso contigo? De que eu vou fazer o possível para que eu te ofereça, ao final da tabulação, um grande resumo que mostre os key points, as grandes tendências de cada uma dessas duas áreas, com exclusividade para você poder apresentar para todo o seu público, para todos esses profissionais de vendas, porque a nossa intenção é que isso seja usado como referência nas empresas e para que se use essa ferramenta para construir o seu planejamento dessas duas áreas para os próximos 5 anos. Então, o que você acha? Vamos por aí? Eu acho perfeito. Inclusive, em termos de exclusividade, eu sempre digo que, assim, eu tenho, certo, adoraria ter exclusividade, mas o que eu quero mais é que informações assim sejam espalhadas. Então, se você simplesmente disponibilizar para nós, e nós, na Venda Mais, com o nosso público, conseguirmos divulgar isso, né, de maneira que amplie ao máximo o universo de pessoas beneficiadas pelo estudo, eu ficaria muito feliz. E mais, eu acho que eu vou te colocar em contato com o Vilhena, que ele é coordenador de todos os pós-graduações de gestão comercial do Brasil da Getúlio Vargas. Excelente. Então, de repente, se a gente conseguir, né, ter as instituições aí de ensino, porque o pessoal que está assistindo às aulas e tudo, e outros professores puderem ajudar a divulgar, quanto mais gente, melhor. Eu acho que isso vai ser ótimo. E quando eu vou fazer, a Venda Mais vai fazer esse tipo de pesquisa, eu gosto geralmente de testar o que eu chamo de hipótese. São coisas que eu sinto que estão acontecendo no mercado e eu tento, né, vamos ver se realmente meu feeling está certo, e aí eu incluo 2 ou 3 perguntas sobre isso, alguma coisa assim. Você tem alguma coisa que você esteja vendo, que você esteja testando, esteja, assim, curioso para saber, alguma área específica, tanto de trade quanto de key account, para ver se realmente está acontecendo ou se isso está evoluindo de alguma forma? Eu tenho uma
que eu diria que 10 anos atrás, no meu primeiro livro sobre trade, eu predisse isso e agora eu estou checando se aconteceu. Que é o seguinte, não me importa a estrutura hierárquica e não me importa a organização. Eu não estou preocupado com o organograma. O que me importa é saber o seguinte, é verdade que a área de vendas, trade e marketing estão conseguindo trabalhar hoje de uma maneira muito mais integrada, fazendo um plano único, que eu estou chamando de um plano de geração de demanda? Porque quando essa história toda começou, você tinha plano de vendas, que era nada mais do que uma tabela em Excel, dizendo volume e preço para o canal. Pá! E eu tinha do outro lado plano de marketing, que era o delírio absoluto de onde a gente queria um dia construir um posicionamento. Nesse negócio, nessa história toda, vem aqui o trade marketing aqui no meio, tentando fazer um bom termo dessas duas coisas e criar um plano de trade que nunca existiu direito. A gente foi formando alunos e eu dou aula desse tema na SPM já, poxa, desde 2001. E o conceito fundamental é, eu preciso que o planejamento seja feito integrado pelas 3 áreas. Enquanto eu não tiver esse planejamento sendo feito pelas 3, eu vou atuar de maneira fragmentada e com objetivos distintos. Eu tenho a sensibilidade de que hoje isso já é uma realidade para muitas empresas. E essa é a principal hipótese que eu queria testar nessa pesquisa. Perfeito. Uma das coisas que pode surgir também são melhores práticas, né? Você pode ter cases de sucesso e aí depois, inclusive, se aprofundar como que essas empresas evoluíram para chegar nisso, quais são as melhores práticas internas de fazer isso, até para recomendar para quem quiser chegar a esse... Exatamente. Para melhorar o processo, né? E a partir da pesquisa, aí a gente começa a mergulhar na busca dos destaques. E erros, né? Onde é que alguém errou e descobriu por que errou para que os outros não errem? São coisas muito legais. Legal, é isso que a gente vai querer cobrir na Venda Mais. Perfeito. Legal, então, Adriano, queria encerrar a entrevista aqui, te agradecendo muito, sei que a tua agenda é super ocupada, que legal que a gente conseguiu conversar. Para você que está nos assistindo, parabéns, campeão, por investir em você. Você sabe que a nossa caminhada é sempre juntos por fazer um Brasil vender mais e melhor. Você está participando disso, o Adriano claramente participa disso também, e juntos a gente consegue realmente fazer com que nossa vida tenha uma lógica, um resultado, que a gente possa construir uma vida melhor, não só para a gente, mas para a nossa empresa, para a nossa equipe, para a nossa família e para o Brasil, que, na verdade, essa é a nossa missão. A gente está sempre falando de números e de planilha, de resultados e de geração de valor. Sabe que eu sempre gosto de reforçar que nada disso, no fundo, vai valer a pena se você não conseguir realmente ter um impacto positivo na vida geral de todo mundo, né, no mundo. E aí, sim, tudo se fecha bem. A área de vendas, a satisfação de clientes, o lucro para a empresa, nossa vida pessoal, isso é realmente o que interessa. Adriano, para terminar, uma última palavra de despedida para quem está nos assistindo. Excelente. Pô, primeiro que eu adorei o seu fechamento, porque essa história de vendas e de key account, de trade, é algo tão ligado à performance que a gente acaba levando uma vida obsessivamente louca, tentando construir resultado, e de repente, quando a gente percebe, nós deixamos de fazer as coisas, são as coisas mais importantes. O que eu tenho recomendado para os meus amigos e para as pessoas que me procuram nesse momento de mudança no Brasil, são algumas questões. A primeira, não esqueça de você e do que é importante para você e dos seus princípios. Não existe trabalho que seja mais importante que sua família. Definitivamente não existe. Então, procure encontrar esse equilíbrio, porque isso vai se refletir no seu resultado e na sua produtividade. Número 2, eu entendo que a gente tem que se unir para criar grandes pressões e para fazer os grandes movimentos que o Brasil precisa, mas definitivamente eu nunca vi o Brasil fora da crise, desde quando eu me conheço por gente. A crise só mudou de nome. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: brigue pelas grandes causas nacionais, vamos ser menos individualistas, é verdade, mas não se esqueça de que você tem que fazer a sua parte. Se você ficar esperando as coisas acontecerem, a República de Curitiba instaurar-se e tudo mais, daqui a pouco a crise que chega vai ser diferente, vai ser uma nova e você vai estar esperando o resto da sua vida. Faz isso acontecer rápido. Muda o que está dentro do seu escopo de atuação, muda aquilo que você pode fazer. Seja mais ético amanhã. Então, essa é a minha mensagem aí para o pessoal que é de vendas e atua de onde eu vim.
Ah, perfeito. Maravilha. Como é bom falar com alguém que é da área, que entende, legal. Adriana, adorei te conhecer agora um pouquinho melhor. Vamos continuar em contato, vamos fazer muita coisa juntos. Para você que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço, até a próxima e boas vendas para você, tá bom? Tchau, abraço, obrigado. Tudo bom.